Você que pretende votar no Lula, você que não entende muito de política, preste atenção nesse vídeo, ele é muito importante. Eu vou explicar para você quem é o Lula, o que é o PT, eles são socialistas, e eu vou te explicar o que é socialismo, eu vou te explicar o que é comunismo, de uma forma bem simples para você entender quais são os planos do PT e do lulopetismo. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que é o socialismo. Mas antes de eu começar a dizer o que é o socialismo, você vai me perguntar: por que o Lula não implantou o socialismo antes? Ele não implantou porque ele não conseguiu, mas ele tentou com várias medidas no Congresso, no qual foram barradas. E outra coisa também que impediu o Lula de tornar o Brasil uma Cuba gigantesca foram os militares. O exército nunca concordou com essa ideia e o Lula sabe muito bem disso. Mas preste atenção nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês que o Lula e a sua gangue diz com todas as letras que, se voltar ao poder, ele vai implementar o socialismo no Brasil. Mas você sabe o que é o socialismo? Eu vou te explicar então o que é o socialismo, de uma forma bem simples para você entender. O socialismo ele é um sistema político e econômico, que as principais características é o seguinte: a igualdade de divisão de bens entre a sociedade, seria uma sociedade igual. O poder centralizado no Estado, inclusive de controlar os meios de produção. Ausência de competição de lucro, não haverá mais competição entre as empresas, entre as pessoas, não visando lucro. E ausência de divisão de classes. Então, todas as pessoas seriam iguais. Teoricamente, isso é uma coisa muito bonita. Mas, para se fazer isso, existe um grande problema, que todo país que é capitalista jamais aceitaria um regime socialista e comunista. Eu vou explicar por quê. Para se implementar o comunismo, primeiro tem que se implantar o socialismo. Como você faz isso? Para se implementar o socialismo, primeiro a classe trabalhadora, o povo, seria proprietária das empresas, dos meios de produção. Esse seria o primeiro passo para se implantar o socialismo. Logo depois vem o comunismo, onde o governo entra nessa história e ele acaba com todos os meios de produção, não é mais privado, seria do governo, a sua fábrica, o seu carro, a sua casa, tudo que você fala, tudo exatamente para onde você vai, a sua religião, principalmente, quem vai ditar o que você vai fazer, a sua religião qual será, será o governo. E eu vou provar tudo que eu estou te falando. Fica aqui nesse vídeo, que é muito importante para você abrir a sua mente e não votar no petismo. Não faça isso. Eu vou te mostrar por quê. Olha que perigo. Primeiro, os 10 mandamentos para se implementar o comunismo. Qualquer semelhança com acontecimentos atuais, olhem só, quase 100 anos depois da Revolução Bolchevique comunista na Rússia, não é mera coincidência. Primeiro, corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Segundo, infiltre e depois controle todos os meios de comunicação. Vocês estão vendo alguma semelhança aí com o petismo? Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os à discussão sobre assuntos sociais. Dividir entre brancos e negros, entre ricos e pobres, entre LGBTs e héteros, dividindo a população. 4. Destrua a confiança do povo em seus líderes. 5. Fale sempre em democracia e em Estado de Direito, mas, tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem qualquer escrúpulo. 6. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público, coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. Vocês estão percebendo alguma semelhança com o PT? Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país, promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Vocês já ouviram falar do MST, sobre destruição? Pois vão percebendo a semelhança. Colabore para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas pessoas, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. 10. Procure catalogar todos aqueles que têm armas de fogo
para que sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência. Vocês se lembram do referendo em 2006, no qual o Lula perguntava, quando teve eleição em 2005, se você era a favor ou contra a posse de arma? Pois a maioria da população diz que sim, queria ter arma. O Lula criou o Estatuto do Desarmamento. Isso já é um indício de socialismo. Mas eu vou mostrar nesse vídeo todas as ações que o Lula pretende tomar para transformar o Brasil em um país socialista. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Lula. Eu vou mostrar ele dizendo para vocês. O mais assustador de tudo isso é que a maioria das pessoas, principalmente as menos esclarecidas, veem toda essa imoralidade apenas sob o aspecto financeiro, não percebendo que o principal objetivo é um elaborado plano que visa destruir as nossas instituições. Instituições como família, o Estado de Direito, o bem público, a religião, importantíssimo a religião. Eu vou mostrar para você onde todos os países que se tornaram socialistas acabaram com o cristianismo, com as igrejas. Fiquem aí que eu vou mostrar. Eu vou provar para você. São os pilares que sustentam uma verdadeira democracia. Considerando que apenas 10% da população tem a intelectualidade suficiente para entender essa realidade, nosso dever estaria por conta de levar essa verdade ao conhecimento de pelo menos mais 9 pessoas. Isso não é muito se pensarmos que convivemos diariamente com um número de pessoas muito maior que esse. Você, preste atenção agora no que eu vou falar para você. Você poderá achar que tudo isso não tem absolutamente nada a ver com a nossa vida e a nossa família, mas pode acreditar que, se não fizermos a nossa parte, terá muito a ver com o futuro dos nossos pais, dos nossos filhos e netos. Agora com vocês, o Lula dizendo que quer transformar o Brasil em um país socialista. Você não acredita? Pois escutem o Lula dizendo o que ele quer fazer com o Brasil. Socialismo no grande comício de São Bernardo do Campo. Falou sobre democracia e socialismo no grande comício de São Bernardo do Campo. Não adianta ficar metendo pau no socialismo alemão ou no socialismo chinês. Em primeiro lugar, porque nós nem somos alemão e nem somos chinês, nós somos brasileiros. E nós queremos construir o socialismo brasileiro. É um socialismo adaptado à nossa cultura, adaptado à nossa forma de organização. Não adianta dizer que em 70 anos o socialismo provou que não é bom. Não adianta dizer que em 70 anos o socialismo provou que não é bom, e não é mesmo. Quer ver por quê? Eu vou mostrar por que o socialismo não é bom. Mas vamos continuar com o Lula afirmando e dizendo que admira países socialistas. Vamos lá? Essa é uma entrevista que o Lula deu falando sobre o regime chinês. E eu vou mostrar para vocês que na China não tem redes sociais, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem Twitter, não tem nenhum tipo de rede social. E os cultos na China são proibidos. Fiquem aqui nesse vídeo, eu vou revelar tudo para vocês. Olhem o que o Lula fala nessa entrevista que ele concedeu para uma TV. Tentamos mudar as regras do FMI, tentamos mudar as regras do Banco Mundial e é muito difícil mudar porque quem manda é a Europa e os Estados Unidos. Então, ficou muito difícil. Por que a China fez isso? Porque a China tem um partido, a China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem, coisa que nós não temos aqui no Brasil. Olhem só, ele fala da Revolução Chinesa e que a China tem um regime que as pessoas cumprem. Você sabe que o Mao Tse-tung, ele matou cerca de mais de 50 milhões de pessoas para implantar o comunismo. E nós sabemos que a China é um país comunista, porque lá existe apenas um partido, o PCC, Partido Comunista Chinês. Vocês perceberam que o Lula,
ele apoia totalmente a China, olhem só o absurdo. Tivemos um golpe na Dilma Rousseff, na nossa presidente, por conta de uma mentira. Ou seja, a elite financeira dos nossos países, elas têm muita ingerência na política e é preciso que a gente os enfrente para mostrar que o Estado tem que ter um papel importante. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só pode ser feita se o Estado for forte, só pode ser feita se o Estado tiver comando. E, lamentavelmente, nos países da América Latina, nos países do terceiro mundo, o Estado está cada vez mais fraco, estão cada vez mais privatizando as empresas públicas, estão cada vez mais privatizando aquilo que deveria ser papel do Estado. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. Lamentavelmente, a gente não conseguiu chegar lá, mas eu tenho muita fé e muita esperança que nós vamos conseguir fazer isso a partir de 2022. Vocês viram que o Lula admira o modelo chinês de governo. Agora, olhem só o que acontece na China. China proíbe hinos e pune cristãos por materiais religiosos. Funcionários do Partido Comunista Chinês em Luoyang, na província de Henan, vasculharam uma gráfica em busca de materiais proibidos. A China tem aumentado as restrições à distribuição de materiais religiosos nos últimos meses, ameaçando com multas o fechamento de gráficas ou até mesmo prisão por vender livros cristãos ou permitir que clientes fotocopiem hinos. Continuando aqui com a China, que o Lula admira, confira 8 sites populares que são proibidos na China. A censura chinesa controla com mão de ferros o acesso à população à internet. Quando não são banidos, sites têm parte do conteúdo bloqueado. Quais os sites que não tem na China? Google, YouTube, Facebook, Twitter, Wikipedia, LinkedIn, Dropbox, The New York Times. Esse é o país que o Lula admira. Mas não fica só por aí não. Olhem o que tem na China que o Lula não fala para você. Campos de concentração na China. Cerca de 1 milhão de chineses muçulmanos já foram mandados para um dos 380 campos de reeducação construídos nos últimos anos. Há relatos de tortura, trabalhos forçados, lavagem cerebral e até experiências médicas. Mais uma notícia do R7. Estudo aponta que China construiu quase 400 campos de concentração em Xinjiang. Pequim alega que as unidades são centros de educação e treinamento vocacional e fazem parte de um conjunto de medidas para combater o terrorismo e o fundamentalismo islâmico. O Lula defendendo um país que tem campo de concentração onde prende o seu povo por professarem uma religião, os muçulmanos. E templos religiosos são destruídos na China. Vocês estão começando a entender agora por que o Lula quer voltar ao poder? Você ainda não acredita que o Lula é um socialista, comunista, e ele quer implementar o socialismo no Brasil? Preste atenção nesse vídeo, no qual Lula aparece ali meio escondido, pedindo para desligar a câmera, e olhem só o que os petistas gritam a palavra de ordem. Você não acredita? Assista esse vídeo, e eu vou mostrar ainda um outro vídeo, pior de todos que você já viu. Fiquem aí, não saia do vídeo. Principalmente você que é cristão ou católico e que tem dúvida de que o Lula é um mal para o mundo, não só para o Brasil, para o mundo. Eu vou mostrar para você que os próprios petistas dizem sobre o socialismo. Vamos lá então? Aqui o Lula, ó, mandando desligar a câmera. Preste atenção. Olha a palavra de ordem. Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Olha lá, ó, dizendo para desligar a câmera. Roberto Requião, comunista. Se cuida imperialista. A América Latina vai ser toda socialista.
Quer ouvir novamente? Bora lá. Você ainda está com alguma dúvida de que o Lula é um comunista e ele quer implementar o socialismo e o comunismo no Brasil? Agora preste atenção, o José Dirceu revelando quais são os planos do PT para implementar o socialismo no Brasil. Olhem só, com as suas próprias palavras, o José Dirceu dizendo que é um comunista socialista. Nós, no momento histórico que nós estamos vivendo, num período histórico revolucionário, apesar que na América do Sul houve levantes populares no Chile, mas nós estamos vendo as limitações, inclusive na eleição, houve no Equador, houve na Bolívia, felizmente tem sucedido, mas nós estamos vendo as limitações, houve na Colômbia, nós ganhamos eleições, perdemos 2, mas fizemos 49,6% no Uruguai, 47,5%. Ou seja, é uma situação de equilíbrio de correlação de força na América do Sul. Nós voltamos a ter possibilidade de governos progressistas. Esse é o período que nós estamos vivendo. O projeto político nosso é de disputar eleições, ganhar e defender os interesses da classe trabalhadora, os interesses nacionais, evidentemente criar as bases do nosso projeto socialista. Evidentemente criar as bases do nosso projeto socialista. Evidentemente criar as bases do nosso projeto socialista. Não só do Estado, mas inclusive das empresas e também na sociedade. Quando você cria empresas mistas, quando o país volta a ter soberania sobre a política econômica dele, nós não temos essa abertura financeira, nós não teremos. A economia brasileira daqui a pouco está dolarizada. Você está criando as bases para uma mudança no regime. É isso que eu posso dizer, assim que eu vejo. José Dirceu, com suas próprias palavras, dizendo que eles querem implantar as políticas dele socialistas. E a única forma de implementar o socialismo é estatizando. Por isso, os petistas são contra privatizações de empresas. Por isso que no governo Lula e Dilma eles criaram 41 estatais, das quais 36 davam prejuízos. Mas não interessa, o importante é você criar um monte de empresa estatal, você inchar o Estado, você destruir e implodir o Estado por dentro. Porque eles vão comandar e eles destroem e eles mesmos são os salvadores da pátria. Mas olhem só o Lula dizendo o que ele quer fazer com os meios de comunicação, no qual eu já disse que na China é controlado. Agora, o Lula vai falar para você o que ele quer fazer para controlar os meios de comunicação. Você duvida? Então fique aí com o Lula dizendo o que ele quer fazer para te controlar. Regulamentação, veja, em algum momento a sociedade tem que opinar sobre as coisas que acontecem no Brasil. Sabe, não é fazer o conteúdo, é dizer que tal conteúdo não pode ser publicado porque ele é ofensivo à sociedade brasileira. Ouviram? Você não pode publicar um conteúdo porque ele é ofensivo à sociedade brasileira, ou seja, ao governo brasileiro. Você não pode criticar o governo socialista. Vai falar mal lá da China, do Xi Jinping, vai falar mal de Cuba, vai falar mal do governo cubano, vai falar mal do Maduro, vai lá, tenta falar alguma coisa. 5% da mídia na Venezuela é mídia particular, 95% a mídia é totalmente estatal para fazer lavagem cerebral no povo. Mas espere aí que eu vou chegar na Venezuela. Uma televisão conta uma mentira política como contou tantas do Moro contra mim, e que meu advogado entrava com pedido de direito de resposta, nunca tivemos. Vocês perceberam que não podia falar do Lula, porque ele é um deus, ele se acha um semideus. Não, porque contavam tanta mentira sobre mim. Que mentira? Qual foi a mentira que foi contada sobre o Lula? Por que ele ataca as pessoas, a mídia? Mas por que ele nunca brigou com Marcelo Bahia Odebrecht? Por que ele nunca brigou com Léo Pinheiro? Por que ele nunca brigou com Pedro Barusco? Os delatores, 44 delatores do Lula, ele nunca foi brigar com esses delatores. Ele briga com a mídia, porque ele quer censurar a mídia. Sabe, eles podem tudo, eles devem tudo, eles falam a hora que eles quiserem. A Globo, só para você ter ideia,
Ela só falou do Intercept para defender o Faustão. Então aqui vocês viram o psicopata defendendo o controle da mídia, uma forma assim muito bonita, ele dizendo que não, a gente vai ter conselhos. É tudo mentira, é tudo balela, é censura mesmo. Eles vão dizer o que você pode publicar, o que você pode postar e o que você vai poder dizer na internet. Como se não bastasse defender China, que é um regime comunista que oprime o seu povo. Na verdade, o povo chinês não tem culpa. Por quê? O Partido Comunista Chinês é um partido gigantesco, tem 100 milhões de membros. E os chineses têm os cagueta. Por exemplo, se você falar mal do Xi Jinping, te entrega para o governo e você é preso. Se você falar um A do governo. É exatamente isso que o Lula quer fazer aqui no Brasil. Mas agora você fala, mas o Lula, não, ele não defende esse tipo de gente. Quer ver que o Lula defendeu Nicolás Maduro, um ditador? Eu vou mostrar o que ele fez com o povo dele. Então fiquem aí com o Lula defendendo Nicolás Maduro. Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Mas Chávez, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamamos maldição do petróleo. Daí a importância que deram e que Maduro dá à necessidade de industrializar o país e desenvolver sua agricultura. Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser recebida. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Aí está o Lula dizendo que Nicolás Maduro se preocupa com o futuro do seu povo. Querem ver o futuro da Venezuela que chegou? Pobreza extrema afeta 76,6% das famílias venezuelanas. Então, de cada 10 pessoas, 7 pessoas são extremamente miseráveis. Isso porque a Venezuela, 20 anos atrás, era um dos países mais ricos da América do Sul. Hoje, é o país mais pobre do mundo. Não é da América do Sul, é do mundo. Estudo revela que grave crise econômica que foi agravada pela pandemia é um dos causadores da atual situação da Venezuela. Só que 76,6% são pessoas que estão na extrema pobreza. Mas olhem só como piora as coisas. Enfrentam a pobreza extrema 76,6% das famílias venezuelanas, pois a sua renda não cobre suas necessidades alimentares. E, olhem só, 94,5% vivem em situação de pobreza. Sabe quem são os ricos na Venezuela? O Maduro e os generais que ele colocou para comandar as estatais são os militares e os generais que o apoiam, no qual ele colocou para comandar as estatais da Venezuela. Então são 5% de pessoas comunistas que são ricos e a população, assim como quer o socialismo, são todas miseravelmente pobres. Esse é o intuito do socialismo. Você que pretende votar no Lula, que não entende de política, pesquise mais antes de votar, não vote nesse partido, ele vai destruir o Brasil, caso ele volte ao poder. Você mesmo viu ali o José Dirceu falando, você mesmo viu o Lula dizendo que apoia a China, que apoia ditaduras comunistas como da Nicarágua, que são ditaduras na verdade. Venezuela é uma ditadura, onde oprime o seu povo, onde
94% da população é pobre e 76% é miseravelmente pobre. É isso que você quer para o seu filho? É isso que você quer para seus netos? Esse vídeo é importantíssimo nós compartilharmos. Meu nome é Marcos Mendes, eu moro em Santo André, São Paulo. Eu vou aprofundar um pouco mais depois no socialismo e no comunismo e eu vou explicar para vocês direitinho o que é o socialismo e o comunismo mais profundamente, quem são seus idealizadores, quais são os países que são comunistas, quais os países que tentaram o comunismo e não deu certo, mas por enquanto, para o vídeo não ficar longo, eu vou ficar nessa parte. Um abraço para vocês, deixem nos comentários qual o assunto que vocês querem que eu fale sobre o comunismo, como ele foi feito, qualquer coisa referente ao socialismo, ao comunismo. Deixem aqui suas dúvidas nos comentários. Eu vou ler os comentários e eu vou fazer um vídeo sobre os comentários que tiverem aqui nesse vídeo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.